Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 2, no texto O Perigo dos Pressupostos. Abriu a porta e viu o amigo que há tanto não via. Estranhou que ele viesse acompanhado de um cão. Cão forte, saltitante e com ar agressivo, abriu a porta e cumprimentou o amigo efusivamente. Quanto tempo! Quanto tempo! Ecoou o outro. O cão aproveitou a saudação e entrou casa dentro. Logo, um barulho na cozinha demonstrava que ele tinha virado qualquer coisa. O dono da casa encompridou as orelhas, o amigo visitante, porém, nada. A última vez que nos vimos foi em. O cão passou pela sala e entrou no quarto e novo barulho, desta vez de coisa quebrada. Houve um sorriso amarelo do dono da casa, mas perfeita indiferença do visitante. Quem morreu foi o. Você se lembra dele? O cão saltou sobre um móvel, derrubou um abajur, logo trepou as patas sujas no sofá e deixou a marca digital e indelével de seu crime. Os dois amigos, tensos, agora fingiram não perceber. Por fim, o visitante despediu-se e, já saindo, quando o dono da casa perguntou: Não vai levar seu cão? Cão? Ah, cão! Agora estou entendendo. Não é meu, não. Quando eu entrei, ele entrou comigo tão naturalmente que pensei que fosse seu. Pois é, a gente pré-julga, né? As situações, as pessoas, os comportamentos, e a gente não conhece se não perguntar. É a única forma que a gente tem de saber, de fato, o que está acontecendo, né? Quem é a pessoa, se a atitude é correta ou não. Por isso que existe o diálogo. É importante a gente perguntar quando tem dúvida e não pré-julgar. Eu ontem estava conversando com uma pessoa sobre isso, né? Eu tenho a poliomielite, como muitos de vocês já sabem. Tem aquelas pessoas que entram recentemente no canal e não sabem. Então, poliomielite é uma degeneração neuromuscular. Ela, quando não tratada, ela vai definhando os músculos do corpo. Então, como eu demorei muito para descobrir, é uma doença rara, eu perdi um terço dos meus músculos, né? O músculo da mão afundou aqui, né? Então eu não tenho muito o movimento firme entre o dedão e o dedo indicador. Devido a isso, os dedos ficam um pouquinho caídos, né? Então na mão, essa aqui é a sequela da poliomielite. Então falta esse músculo aqui. Isso não me impede de escrever, de fazer as minhas coisas. Dificulta um pouco às vezes, principalmente no frio. Mas vida que segue. E tem a questão das pernas, que eu perdi também um terço dos músculos das pernas, do joelho para baixo, eu não tenho muita firmeza. Na verdade, eu nem sinto mais meu tornozelo e meus pés, porque eu perdi bastante músculo ali. Eu ando de pantufinha. Então, quando eu me apresento para uma pessoa, né, que eu sou solteira, então às vezes eu tô lá no Tinder da vida, né? E quando eu vou me apresentar para alguém, eu tenho poliomielite. Nossa, parece que eu tô falando que eu tenho uma doença que pega, né, que é contagiosa. Porque a pessoa, por mais interesse que tenha naquele momento de conversar comigo, quando eu falo que eu tenho poliomielite, a pessoa corre. E é assim, falta de saber do que se trata, porque é o pressuposto, é você imaginar algo terrível na vida da pessoa e que você não quer para você. Vou pegar uma pessoa doente para mim? É o que passa pela cabeça. Mas a pessoa nem pergunta direito o que é e como é o dia a dia de quem tem poliomielite, né? A partir do momento que você começa a tratar a doença, ela convive com você numa boa. Não tem diabetes, colesterol alto, problema cardíaco e as pessoas vivem normalmente. Tem que ir periodicamente no médico, tomar remédio, fazer tratamento, mas não altera muito a vida da pessoa. Algumas dificuldades, sim, faz parte, né? Todo mundo tem. E aí, pelo pressuposto, as pessoas fogem, às vezes, de uma boa oportunidade de convivência com uma pessoa que não é tão ruim, que sou eu. Aí ontem eu tava conversando com uma pessoa, porque eu comecei a pintar aqui o meu corredor. O rapazinho que tá trabalhando para mim, ele veio, deu uma pincelada, passou o rolo à primeira mão. E eu não aguento ficar vendo as coisas paradas há muito tempo, né? Ainda a culpa é minha mesmo, que eu ainda falei para ele assim, olha,
você volta na outra semana, que uma semana eu preciso de folga, porque eu tô tendo palestra, eu preciso estudar. Mas aí eu fiquei olhando para a parede ficou olhando para mim, eu falei, eu vou dar uma pincelada nessa parede aí, eu vou tentar, né? Aí outra tava aqui passando o rolo, tudo. Pô, eu fui até metade do corredor. É grande, aqui tem mais de 15 metros de corredor. E é alto. Aí eu comecei a passar tudo e filmando eu e o Mike, né, meu cachorro. E aí teve gente falando assim, nossa, quem não te conhece, né, quando você fala de poliomielite, pensa assim que você não faz nada e você está pintando casa. Eu falei assim, olha, eu sempre pintei, né? No dia que Deus não permitir mais que eu pinte, aí tudo bem. Eu tenho a dificuldade para o requadramento, que precisava subir em escada, eu não posso. Aí eu comprei um alongador com um adaptador de pincel, e aí com o pincel eu tô tentando ir, mas como a perna balança, né, não tem muita estabilidade, então eu tenho medo de ficar pintando o teto. E realmente eu dei umas pinceladas no teto lá. Aí eu vou precisar realmente de alguém que vá lá e faça essa parte, que essa parte eu vou melar tudo e bobagem, eu vou querer fazer sozinha. Mas o rolo não, o rolo você fica encostado no canto da parede, e com o rolo você vai, né? Então, ou seja, o mais que eu posso ter de vida normal, eu tenho, mas quem não conhece, imagina que eu sou uma pessoa debilitada, que eu sou uma pessoa que traz problema, né? Que vive em médico, que tem um problema sério. O nome da doença assusta, eu concordo, mas as pessoas não conhecem e não querem conhecer, não querem nem conversar sobre. E isso é o fim da picada. Assim como eu já conheci pessoas em cadeira de roda, pessoas que têm alguns tipos de restrições, que todo mundo fala assim, ninguém quer conversar comigo porque eu tenho essa restrição. E são pessoas maravilhosas, que independente do jeito que vivem, são pessoas maravilhosas. Então, teve um que eu conheci que, eu sou coitadinho, né? Eu fico na cadeira de roda, eu falei, coitadinho, o quê? Você tá vivo, você tem, respira, você ainda fala, e fala demais, então você não tem nada de coitadinho. E é isso, a alegria de viver, você conviver com pessoas, é mediante acreditar e aceitar cada um como é. Você precisa conversar com as pessoas, você precisa entender o que acontece com as pessoas. Aí a convivência é maravilhosa. Agora pensa o estresse que foi para esses dois aqui, ficarem vendo o cachorro detonar a casa, um achando que o cachorro era do outro, não conversaram a respeito e a situação ficou como? Horrível. O clima entre eles estava tenso. E é isso que acontece com as pessoas no dia a dia. Por falta de conversa, o clima vai ficando tenso. Algumas separações ocorrem, algumas discórdias ocorrem devido à falta de diálogo. O preconceito não deixa as pessoas chegarem perto uma da outra, não deixam a boa convivência. Então nós temos que aprender a conversar, perguntar. Simplesmente pergunte. Aquilo que está te incomodando, aquilo que você tem dúvida, pergunte. A mesma coisa é quando o professor está em sala de aula. A gente sempre fala para o aluno, se você não entendeu, pergunta. Mas muitos não perguntam. Aí quando chega no dia da prova, você fala para ele, e aí, tá conseguindo fazer? Não. Mas o que é que você não entendeu? Eu não entendi nada. Mas no dia que eu expliquei, por que você não perguntou? Porque fica sempre naquela coisa, né, tensa. Para que eu vou perguntar? Eu vou passar vergonha se eu perguntar. E não, se você não perguntar, você não tira dúvida. E se você não tirar dúvida, você não fica sabendo aquilo que realmente você precisa saber. É um texto maravilhoso para você poder trabalhar com os alunos, para você trabalhar no seu dia a dia a questão do diálogo, como é importante você dialogar, você compreender o outro, compreender a situação, para que depois sim você tire ali uma ideia do que é tudo aquilo, a pessoa, a situação, e tome uma atitude referente. Agora, enquanto a gente fica nesse pressuposto, né, tentando descobrir as coisas sem realmente pegar a informação, nós vamos sempre fazer coisas erradas, tomar atitudes erradas, escolher coisas erradas, porque não é tentando descobrir, ninguém tem uma varinha mágica ou uma bola de cristal para tentar descobrir as situações. Nós precisamos vivenciar e vivenciando adquirindo conhecimento através dessa vivência,
através de pergunta e resposta, através de certezas e não de pressupostos. A certeza, sim, traz o aprendizado, pressuposto não. E nós temos que nos preocupar com isso. Tomar atitudes mediante a certeza e não aquela história do eu acho, o achismo. Isso não traz benefício para ninguém.